Boa tarde, aqui fala Ryan Weinstein, de Los Angeles, Califórnia. Começa o processo contra o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo. Durante a epidemia de Covid em Nova York, dezenas de milhares de idosos que estavam em asilos morreram. Os parentes não podiam visitá-los, não podiam ligar, enviavam pacientes dos hospitais e clínicas e os trancavam lá. Inclusive, pessoas doentes eram trancadas junto com os idosos. Quando os parentes tentavam tirar seus pais de lá, a polícia era chamada. Mas, de acordo com as últimas estimativas, de 13 a 15 mil idosos, doentes e pessoas de idade morreram em asilos. Principalmente porque para lá eram enviados doentes para morrer de Covid e eles acabavam infectando os outros. O responsável pelo ocorrido foi o governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo. Ele pessoalmente emitia todas essas ordens, participava pessoalmente do desenvolvimento dessas ordens. Não é como se alguém fizesse isso por ele e ele apenas assinasse e seguisse em frente. Ele participou pessoalmente desse desenvolvimento. Todas as ordens, todas as coisas que eram feitas por ordem dele, de acordo com sua ideia, seu pensamento, seu plano. Nem os apelos dos médicos, nem os pedidos dos parentes influenciaram sua decisão inabalável de levar pacientes com Covid para todas as casas de repouso e trancar as portas para que ninguém pudesse sair de lá. Nem sair, nem entrar. Naquela época, o Partido Democrata precisava muito de pânico e Nova York desempenhou um papel enorme em inflar a histeria em torno da Covid. O governador Cuomo chegou a ser considerado por um tempo o principal candidato democrata à presidência dos Estados Unidos da América. Por exemplo, a Flórida, que tem uma população maior de idosos, perdeu 2 vezes menos pessoas. O governador Cuomo renunciou, mas não por esse motivo, e sim por outros pequenos aborrecimentos. Ele assediou sexualmente 11 funcionárias do seu gabinete, ou seja, suas subordinadas. Bem, também houve alguns desvios de verba, fraude, nepotismo com Cuomo, um pouco de nepotismo, tentaram processar Cuomo, mas ele tinha uma defesa intransponível e ficou em liberdade. E até escreveu um livro pelo qual recebeu um adiantamento de 5 milhões e 100 mil dólares. Ninguém comprou ou leu o livro, sendo o pagamento por serviços anteriores que o governador ofereceu a pessoas influentes e ricas. Mas parece que chegou a hora do acerto de contas. Vamos nos alegrar junto com Trish Regan. E nós estamos no ar com Justiça. Doce. Justiça. É assim que podemos chamar o que vai acontecer agora. Uma reviravolta incrível do destino. A juíza Jeanine Pirra se depara com sua antiga rival. Em 2006, ela concorreu contra ele, Andrew Cuomo, ao cargo de procurador-geral do estado de Nova York, que ele ocupa atualmente. Leticia James? Aliás, ela também vai acabar se complicando. Ela, na verdade, acabou de se entregar e... Eu agora vou compartilhar essa gravação com vocês. Um estranho giro do destino, pode-se dizer. E aqui podemos ver 6 graus de separação entre a juíza Jeanine, Andrew Cuomo e Leticia James. A juíza Jeanine conduz este caso. Vou explicar, juíza Jeanine. Pero, que trabalhou por vários anos como analista e apresentador de programas na Fox, acaba de ser nomeada procuradora interina de Washington. Provavelmente este é o segundo, talvez o terceiro cargo mais importante no Ministério da Justiça. Toda a elite de Washington, todos os membros do Congresso, do Senado, da Casa Branca, suas famílias, seus funcionários, lobistas. Lá, os convidados da capital olham por cima do ombro para não, Deus me livre, cruzarem o olhar com o Procurador-Geral de Washington. Amigos, inscrevam-se, deixem seu like e não se esqueçam que temos uma sessão especial para patrocinadores. A partir de $4 mensais, você pode se tornar um patrocinador, podendo contribuir com valores maiores, se desejar. Vídeos adicionais serão feitos, encontros, conversas, perguntas e respostas para aqueles que nos ajudam a manter este canal. Mas vamos voltar à Covid. Milhares de idosos morreram. Ações estranhas do então governador Andrew Cuomo.
A promotora distrital dos Estados Unidos da América no Distrito de Colômbia, uma certa Jeanine Pirra, está conduzindo um caso contra Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York, que agora está em sérios apuros, gente, por supostamente ter colocado pessoas com Covid em casas de repouso. Assim, ele expôs a parte mais vulnerável da nossa população ao risco de contaminação, Covid, no ano de 2020. E de alguma forma ele conseguiu sair impune disso, mas eu não acho que agora ele vai sair impune. Quando os democratas estavam no comando e as pessoas eram mortas para mostrar como o presidente Trump protegia mal a população. Naturalmente não julgaram os diretamente envolvidos no extermínio de idosos, deficientes e gravemente enfermos. Mas Trump voltou de forma inesperada para eles, sim. E as pessoas dele querem descobrir: nossos pais foram mortos por incompetência profissional, idiotice ou de propósito? Eu acho que é impossível ser tão idiota assim, então os idosos foram mortos de propósito. Mas isso ainda precisa ser provado no tribunal. É isso que o novo procurador-geral pensa sobre o ex-governador. O Ministério da Justiça iniciou uma investigação liderada pela juíza Jeanine Pirra. Lembra dela da Fox? Ela costumava ter um programa chamado Justiça. Então, eu encontrei alguns comentários dela sobre um tal de André Cuomo, e isso é bem... Concordo com você. Ei, Trish. Bem, ela não tinha muito mais a dizer. Vamos começar com isso. Andrew, seu tempo acabou. Você não só assustou muitas pessoas, como também cruzou a linha e quebrou a lei repetidas vezes. Você é arrogante, corrupto, condescendente, presunçoso, autoconfiante, exibido e provocador. Acho que não é pouco. Me parece. Pelo que parece, o juiz Pirra não gosta muito do Cuomo. E vocês, o que acham? É assim que ela está pensando sobre Andrew Cuomo no momento. De qualquer forma, Andrew Cuomo está agora na mira. Ontem ele estava em Washington, Distrito de Colômbia. Um jornalista realmente lhe perguntou e ele meio que descartou a pergunta, dizendo que nada mudou em seu depoimento. Veja, eles basicamente estão tentando acusá-lo de falso testemunho, de mentir para funcionários federais. Quando questionado sobre como transferiu as pessoas das casas de repouso, ele não soube explicar, pois isso não aconteceu de fato. As respostas dele refletem isso claramente. Vamos passar para ele agora. Cuomo não conseguia explicar de jeito nenhum porque ele enviava pessoas doentes com Covid para os idosos, que deveriam ser protegidos de qualquer infecção. Sim, monsieur governador. O que você pensa sobre a acusação feita pelo comitê de que você supostamente escondeu alguns documentos durante a investigação deles? Como dizemos em Nova York, isso é tudo bobagem. Você espera alguma consequência? Bobagem. O jornalista perguntou se ele esperava consequências por isso, mas ele ignorou a pergunta completamente. Ele quer que você saiba que isso tudo é bobagem. Não há uma gota de verdade nisso. Da última vez ele disse absolutamente a verdade e o Ministério da Justiça já decidiu que não há nada lá. Esse era o Ministério da Justiça sob o comando de Biden. O Ministério da Justiça determinou que Nós não fizemos nada de errado. As investigações realizadas mostraram que a Ordem de Nova York estava totalmente de acordo com as recomendações federais estabelecidas e 2 investigações chegaram à mesma conclusão. Nova York estava simplesmente seguindo as recomendações federais. Andrew, seu tempo acabou. Você não só assustou pessoas demais, mas também cruzou a linha várias vezes e quebrou a lei. Você é arrogante, corrupto, condescendente, presunçoso, vaidoso, egocêntrico, exibido. Prigoná? Tudo bem. Oh, uau! Não se esqueça, esse é um pervertido. Sou eu mostrando para vocês trechos do podcast da Trish. Ela, claro, é uma jornalista muito talentosa e muito animada e engraçada. Ela começou a fazer podcasts não faz muito tempo e acho que já tem mais de 800 mil pessoas inscritas. Aliás, recomendo. Sempre espirituosa, precisa e interessante. Quero dizer, você consegue.
Ou seja, parece que Trump simplesmente tinha que saber disso, ao nomear a juíza Jeanine Pirro como procuradora federal interina do Distrito de Colômbia. E sabendo que esse caso estava prestes a vir à tona, ele entendia que isso tinha que ser algo grandioso, simplesmente espetacular de qualquer forma. É isso que está acontecendo. Ele está sob investigação por suposto falso testemunho no Congresso. Andrew Cuomo está sendo acusado basicamente de prestar falso testemunho sob juramento, porque ele poderia ter induzido o Congresso ao erro durante uma audiência fechada. Em 2024, negando qualquer participação na preparação ou edição do relatório de julho do Departamento de Saúde do Estado para 2020. E nesse relatório, como afirma-se, a quantidade de mortes em asilos foi subestimada em 46%. Existem e-mails a anotações manuscritas que indicam que Cuomo esteve diretamente envolvido na elaboração deste relatório. Entendi. Essa é a essência da acusação, e a investigação visa descobrir como a administração sob a liderança de Andrew Cuomo deliberadamente subestimou o número de mortes por coronavírus, 19 nesses asilos. Porque, veja, ele tinha essa ordem em março de 2020, especificamente no dia 25 de março de 2020, segundo a qual os asilos eram obrigados a aceitar pacientes com teste positivo para coronavírus. Mas isso não fazia sentido, certo? Afinal, foi justamente essa política que causou milhares de mortes em Nova York. E ele, tentou negar isso. Ele tentou dizer, não, nós não tínhamos essa política. Sim, você tinha essa política, né? Eles tinham uma aceitação obrigatória. As casas de repouso deviam aceitar pacientes considerados medicamente estáveis para alta, mesmo que positivos para coronavírus 2019. O que Cuomo fez? Ele proibiu recusar idosos enviados dos hospitais, mesmo que eles ainda estivessem com o vírus ativo. Testagem? Não é necessário. A diretriz também proibia as casas de repouso de exigir testes de coronavírus 2019 antes de permitir a entrada ou o retorno dessas pessoas. E o argumento que a administração Cuomo tentou apresentar era que essa diretriz tinha como objetivo reduzir a pressão sobre os hospitais, que na época estavam sobrecarregados com casos de coronavírus 2019. Isso soa bem lógico. Certo, seus hospitais estão enfrentando dificuldades, então vamos mandar todo mundo para as casas de repouso, assim infectando as pessoas mais vulneráveis. Bem, eles realmente fizeram tudo errado, porque dava para fazer do jeito certo, proteger aqueles que realmente precisavam de proteção, ou seja, os idosos e os doentes. E para os demais, espero que possam seguir com suas vidas, que as crianças possam estudar e as pessoas trabalhar. Mas em vez disso, eles fecharam tudo e basicamente colocaram as pessoas mais vulneráveis na pior situação possível. Ele saiu impune e depois lançou um livro sobre liderança. Quero mostrar a vocês os dados e números do dia 24 de setembro. E a representante Maliatakis diz: você está citando esses dados para afirmar que no final de 2020, Nova York tinha a 12ª menor taxa de mortalidade. Mas só começou a coletar os dados em maio. Então aquelas mortes, quando sua ordem mortal estava em vigor, nem sequer foram contabilizadas. Sua administração relata 6.000 mortes, mas o número real é 11.400. E então você afirma que sua ordem de 25 de março lembra daquela mesma coisa sobre a qual acabei de falar, que obrigava as casas de repouso a aceitar pacientes com resultado positivo para Covid? Você afirma que nunca fez isso, né? O que é óbvio, diz ela. Isso não é verdade. Sua ordem é absolutamente clara. Cito: nenhum morador deve ser recusado. E isso proibia o teste de coronavírus antes da admissão. Então, se essa pessoa mentiu, se ela mentiu sob juramento, isso é um problema sério, certo? Isso traz todas as possíveis consequências. Como já descobrimos, como vimos no exemplo de algumas outras pessoas, mentir sob juramento, né? Ou seja, mentir para o governo federal, pode resultar em uma pena de até 30 anos ou algo assim. E a juíza Zadin claramente não pretende ser indulgente com ele. Considerando o que a juíza e ele estão dizendo, acredito que ele enfrenta sérios problemas. Quero mostrar para vocês, aqui não há sequer uma gota de arrependimento. Ele aparece na televisão local, pois está concorrendo à prefeitura de Nova York. Aliás, ele está tentando usar isso mais ou menos da mesma forma que Letícia. Ele está tentando usar isso dizendo, eles estão me perseguindo, Trump está me perseguindo só porque estou concorrendo à prefeitura de Nova York. Mas isso não é verdade.
Ele está te perseguindo porque quer consequências reais para todo o mau comportamento que aconteceu naquela época. Ele aparece na televisão local, Andrew Cuomo, candidato a prefeito de Nova York, conversa com Rosana Escota às 5 e ela lhe dá a oportunidade de expressar arrependimento. E ele senta lá como se ainda fosse genial. Tipo, foi só uma época difícil, só tempos difíceis, decisões difíceis. Ele não demonstra o menor arrependimento, nem remorso pela decisão que custou milhares de vidas. E agora, como está planejando concorrer à prefeitura de Nova York, dizendo que não fez absolutamente nada que pudesse ser considerado um erro ou um crime. Como você sabe, você é constantemente criticada por ter devolvido Idosas que... Vou parar ele por um segundo. Você percebe como ele disse, você fez isso, você fechou as escolas, você. Não, Andrew, foi você, amigo. Você era o governador de Nova York, você tomava essas decisões. Novamente, nenhum arrependimento ou remorso. Nós não fazíamos a menor ideia do que iria acontecer. Desculpe. Novamente, não tínhamos ideia alguma. Como era possível não entender que, se você mandasse pessoas infectadas com Covid para as casas de repouso, como vocês fizeram em 25 de março de 2020, isso não acabaria? Não, vocês não precisaram deles, porque mandaram todo mundo para essas malditas casas de repouso. Inacreditável, entende? E ele saiu impune disso. E depois, ele supostamente mentiu para o Congresso sobre isso e ninguém fez nada, entende? Mas agora lá está a juíza Jeanine. Eu a chamo de juíza Jeanine, sim, porque ela é uma ex-juíza, mas o nome dela é Jeanine. Agora ela atua como observadora neste caso, ela não vai lidar diretamente com a acusação, ela vai supervisionar a acusação em nome do Ministério da Justiça como promotora federal no Distrito de Colômbia. E a vida dele está prestes a virar de cabeça para baixo. Eu realmente quero ver quem vai ficar suando frio no banco dos réus e ouvir a decisão do júri. Culpado por milhares de mortes e por organizar um assassinato em massa premeditado. O que se merece por isso, não sei. O que a lei diz sobre isso, espero que não seja muito branda. Tenho certeza de que os nossos, como Raskin, sim, vão dizer que ele foi condenado por motivos políticos, que ele não tem culpa de nada, mas sofreu por causa do arbítrio do monstro ruivo. E agora vamos voltar a um tempo que não queremos lembrar. Isso é um verdadeiro pântano brejnevista. Steven Gardner conversa com uma alta funcionária da Casa Branca de Biden, Linda Lai. Eu dei todas as chances ao partido. Dei ao partido todas as chances de fornecer respostas e se explicar. Sabe, na verdade, não sou eu. Isso é verdade. Eu não queria partir. Isso porque o partido ao qual me filiei há 15, 20 anos era o partido de Clinton, o partido da classe média, das pessoas comuns. Valores americanos? Reforma da Previdência Social. Sabe, esses valores duradouros. Princípios básicos. Mas de qualquer forma, em todo caso, naquele evento, Obama teve um papel crucial, pois as pessoas não doavam dinheiro por causa do Biden. Pessoas doavam dinheiro por causa do Obama. Vamos ser honestas, o principal... A estrela daquela noite foi o Obama. Entendi? Naquela época, muitas pessoas e a cobertura dos acontecimentos estavam um pouco distorcidas. Naquela época, muitos já sabiam que Biden era um vegetal. Espero que vocês tenham ouvido o que Lindy disse, que Biden já era um vegetal antes mesmo das eleições. Sabendo disso, as pessoas davam dinheiro para Obama, entendendo que ele puxaria as cordas. As pessoas vinham tirar fotos com Obama. E isso custava $100 mil. Por uma foto, 25 mil por George Clooney e Julia Roberts. E acho que estou revelando uma novidade agora. Eu nem sabia. Não vi isso em nenhuma reportagem, mas aqui está. Agora você tem uma informação privilegiada. E eu sei disso, pois fui co-apresentadora. Oh, Deus bem. A Baba cobrava $100 mil por uma foto com ele. A questão é, para mim isso não é surpreendente. Sim, não é um choque, porque é assim que as coisas funcionam no Comitê Nacional Democrata.
E é por isso que os doadores têm tanto poder, porque as pessoas que conseguem arrecadar tanto dinheiro são muito procuradas. Amy? Então é isso. Se Obama se encontrou com um grupo de influenciadores antes do evento, ele era quem animava o grupo. Obama era quem tirava Biden do palco. E na verdade, eu dei meus lugares very important person para os irmãos do Tu, sabe? Okay. Então, eu dei para eles. Porque eu, de verdade, Steven, preciso te dizer, naquele momento eu realmente não queria ter nada a ver com essa festa idiota. Sabe, ele estava tão farta disso tudo, tão cansada de tudo isso. Eles pegaram meus lugares e ficaram sentados na frente com Hunter Biden. E isso é outra coisa que me irritava profundamente. Hunter Biden é um degenerado, ele é um degenerado bêbado. E mesmo quando eu estava na festa, para ser honesta, eu sentia vergonha de aparecer com ele. Porque se você fica com o pênis à mostra para o mundo inteiro ver, você realmente não deveria mais aparecer em público. Sem falar de eventos como esses, em ocasiões tão prestigiadas no gramado sul da Casa Branca. Bem, você teria pelo menos um pingo de vergonha se alguém tivesse fotos minhas me divertindo com prostitutas. E eu nem sei direito como se chama a cocaína. Você cheira cocaína, eu nem uso maconha. Então, sabe, se alguém tivesse fotos minhas fazendo esse tipo de coisa, eu nunca mais ia querer sair de casa. Lindy é incrível e comovente e ingênuo. Pessoas assim como mariposas são atraídas pela retórica da esquerda, mas depois ou acabam ficando como todo mundo ou fogem disso de cabeça quebrada. Lindy teve sorte, ela nasceu na China e tem a mesma resistência que nós. Ela levou um tempo para perceber que os esquerdistas dos Estados Unidos não são diferentes dos membros do Partido Comunista da China, mas ao perceber isso, ela fugiu. Em vez disso, Hunter Biden está sempre sentado na primeira fila, comportando-se como se fosse da realeza. O que a imprensa quase não mencionou é que este foi o segundo evento, a segunda rodada. A primeira rodada aconteceu em 28 de março de 2024. Do ano. O evento aconteceu em junho. Eu fui co-apresentadora no evento no Radio City Music Hall. Lá estavam Stephen Colbert, Obama, Biden e Clinton. E esse evento também foi um desastre para o Biden. Foi incrivelmente difícil expressar seus pensamentos. E então, além disso, Peter Neal, que é casado com Naomi Biden, estava tão bêbado e ficou tão em cima de mim naquela noite que foi extremamente desagradável. Eu tentei ser educada, mas eu estava muito desconfortável. Oh, meu Deus. Isso não disse muito. Eu me lembro de como Obama o levou, como se ele estivesse em um evento de junho. Sim, ele parecia aquele homem fraco, velho e confuso. Eu não percebia o quanto Obama ainda estava envolvido. Obama estava muito envolvido. Este era o seu quarto. Ele estava concorrendo para o seu quarto mandato. Você não viu como ele lutou com todas as forças nos comícios eleitorais pela Câmara no outono? Ele lutava pelo seu legado, ele lutava por si mesmo. Lindy diz que Obama foi presidente por um terceiro mandato e tentou eleger Biden e depois Kamala Harris para governar pela quarta vez. E ele também lutou, ela diz, pela própria segurança. Ele entendia que se Trump passasse por todas as dificuldades e vencesse, ele, Obama, poderia começar a pagar pelo mal que causou ao nosso país. E, honestamente, Obama é um dos que mais perdeu em termos de confiança após a derrota em 2024. Conheço muitos doadores, apesar de não fazer mais parte desse mundo. Ainda tenho alguns amigos que me dizem, Steven, todos daquele lado me abandonaram. Mas eu ainda tenho uma amiga e ela diz que as pessoas estão tão bravas com o Obama por causa de como ele lidou com tudo isso. Ninguém gosta de ser enganado e ninguém gosta de ser induzido ao erro. Quando as pessoas percebem que você é uma fonte de mentiras e não de verdade, ninguém mais vai querer beber dessa fonte. Exatamente. A mim, você está absolutamente certa. A questão é que ele tinha mais a perder do que qualquer um, porque antes ele era um santo, sabe? Um herói, o rosto do Partido Democrata, e agora é como se todo mundo tivesse tirado a venda dos olhos. Embora eu tenha parado de respeitá-lo já em 2010 ou 2011, sabe?
Sim, tão rápido. Eu me desiludi muito rápido. Mas, sabe, em grande parte nisso a culpa é do Biden em Obama. Ele publicou um tweet algumas horas depois do debate, onde disse que todo mundo tem Debates ruins. Ele poderia ter interrompido isso desde o início. Mas isso continuou por um mês inteiro. Lembra E eles ouviram o dragão se debatendo e gritando. Sinceramente, francamente, as eleições acabaram em 13 de julho. Ninguém poderia vencer o presidente Trump, considerando com quanta autoconfiança e segurança ele se comportou. Se tivessem atirado em mim, Steven, eu com certeza teria gritado muito alto. Eu sei. Ele não só se levantou e começou a lutar, mas no dia seguinte já estava participando de eventos, e naquele fim de semana, parece, também estava presente. Após isso, ele simplesmente apareceu em um congresso. Muito resiliente, como um grande general disse que era hora de vencer. Eu concordo totalmente. Naquele dia as eleições foram vencidas, tudo o que os democratas fizeram depois disso foi basicamente apenas uma formalidade, porque não havia chance de alguém conseguir. Ele se tornou um ícone americano naquele momento, mesmo que não fosse antes. Qualquer um poderia ter... Ele se tornou se não era antes, ele se tornou um ícone americano naquele dia. Veja o que diz o especialista político da Casa Branca de Biden. Biden foi um vegetal por anos. Obama sempre foi um mentiroso, mas muitos só começaram a perceber isso no final do mandato de Biden. E agora, a maioria dos membros do Partido Democrata despreza Obama. E por fim, Trump se tornou um herói e um ícone da América. Com ele, os americanos associam suas esperanças para o futuro, para uma vida melhor, para a paz e justiça. Da minha parte, acrescento. Por isso, sua popularidade cresce a cada dia após dia. Você pode assistir, ele fica impressionado, se diverte, mas mesmo assim conta tudo. E antes de terminar, senhoras e senhores, aos domingos às 10 da manhã em Los Angeles, eu falo sobre um mundo que pode ser construído e que nós podemos construir com base no que o presidente Trump está fazendo agora, desenvolvendo suas ideias. E junte-se a nós. Geralmente anunciamos a transmissão ao vivo 2 dias antes. Até domingo. Clique no link e você vai direto para a transmissão. E calcule pelo seu horário o que significa 10 da manhã em Los Angeles. Aqui está mais. Meus vídeos começaram a ser traduzidos. Traduziram alguns para 3 idiomas com a ajuda, ou seja, de inteligência artificial para espanhol, francês e português. Eu estou lá conversando e, na verdade, com o meu próprio timbre de voz, falo nesses 3 idiomas. Se vocês têm amigos e colegas que falam esses idiomas, haverá links na descrição. E, claro, se puderem, ajudem o canal, a partir de $4 por mês. Para os patrocinadores, faremos programas separados e realizaremos encontros com perguntas e respostas, como já mencionei. Isso é tudo por hoje e até os próximos encontros. Continua.